Olá, sétimo ano. Boa tarde a vocês. Hoje é dia 30 de setembro, já fechando o mês de setembro. 30 não, né? Hoje é dia 29 de setembro. Fechando já o mês, né? Vamos entrar aí no mês de outubro, reta final. E nós vamos fechar aqui essa unidade, né? Unidade sobre domínios do bioma brasileiro. Nós vimos até agora o domínio da Mata Atlântica, né, o domínio Atlântico, Mata Atlântica, nós vimos o domínio amazônico, a floresta amazônica, nós vimos aí na última aula, nós vimos três biomas abertos. Nós vimos o Cerrado, o bioma do Cerrado, que é um tipo de savana, a Caatinga, que é outro tipo de savana, nós vimos as pradarias, domínios das pradarias no sul, né, no sul do Rio Grande do Sul, que nós chamamos de pampas, os pampas gaúchos. Ok? Bom, ainda faltam alguns, né? Nós vamos ver agora domínio das araucárias, da mata das araucárias. Nós vamos ver o domínio do Pantanal, Pantanal mato-grossense. Nós vamos ver ainda os ecossistemas aquáticos, locais, biomas que ficam próximos, né? Ou na água. Nós vamos ver aí os manguezais. Nós vamos ver também a restinga, tá bom? Os manguezais e a restinga. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Vamos lá então, pessoal. Começando aqui o tema 8, a gente vai ver vários temas, né? Acho que o 8, 9 e o 10, domínio das araucárias. O domínio das araucárias, ele é preenchido pela mata das araucárias, né? Principalmente pela mata das araucárias. Na vegetação do domínio das araucárias, predomina os pinheiros do Paraná. Nós já conhecemos bem os pinheiros do Paraná, né? Aqui em Londrina, norte do Paraná, não tem muito, né? Devido ao nosso clima aqui. Mas ali, do meio do Paraná para baixo, nós temos muitas árvores conhecidas como pinheiros do Paraná, né? Na nossa região tem poucas, uma ou outra aí perdida. Vamos lá. O domínio das araucárias situa-se nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Tem também no sul de Minas Gerais, tem alguma coisa lá. O principal bioma desse domínio é a mata de araucárias, um tipo de floresta úmida, mas com temperaturas mais baixas que as florestas tropicais. Bom, a floresta amazônica e a mata da Atlântica, elas também são florestas úmidas, mas elas estão localizadas principalmente em locais de temperatura mais alta, né? Já a mata das araucárias, ela é mais de uma região mais fria, subtropical, tá? Não tão quente quanto é a Amazônia, por exemplo, que lá é muito quente, né? Essa região caracteriza-se por, vamos ver as características da região da mata das araucárias. Apresentar altitudes em geral acima de 600 metros, então fica numa região mais alta, né? Longe do nível do mar. O clima é ameno quer dizer não muito quente, né? Com temperaturas moderadas e grande quantidade de chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Então, chuvas espalhadas ao longo do ano, altitude, né? Temperatura amena, onde você não tem muito calor. Solo fértil, profundo e vegetação composta predominante por araucária. Então, o solo ele é rico, né? E aí ele é profundo, ele tem uma camada grande de terra. E nós temos a principal árvore, a araucária. O nome científico dela é Araucária angustifolia, conhecida como pinheiro do Paraná. Ela é aquela árvore típica, né? Vai ter uma foto ali, mas a gente desenha fácil o pinheiro do Paraná. A gente aprende até na escola a desenhar, né? A gente faz assim, ó. Pinheiro do Paraná, mais ou menos assim. É uma árvore típica aqui do nosso estado. Tá? E bem diferente das outras árvores, né? Bom, floresta com 3 estratos arbóreos definidos. Os estratos, lembram, na floresta são como se fossem três níveis dentro da floresta. O mais alto formado pelas copas das araucárias, a parte mais alta da floresta, a copa das árvores altas, né, das araucárias, que filtram grande parte da luz. Segundo estrato, segundo andar, é denso e formado por arbustos, então você tem árvores baixas ali, arbustos. E o estrato mais baixo é formado por plantas rasteiras, plantas que ficam assim, bem baixinhas, né, perto do chão. Bom, aqui nós temos um mapa para mostrar de novo a localização do domínio das araucárias. Olha só, preenche aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, né, um pedacinho de São Paulo e grande parte do Paraná.
Aqui isolado tem uma região do Mato Grosso, de Minas Gerais, que também tem a presença dos pinheiros do Paraná, tá bom? Aí nós temos aqui, ó, impactos ambientais na Mata das Araucárias. A área do domínio das araucárias, que originalmente ocupava pouco menos de 5% do território nacional, então ele já é pequeno, né? Já é um domínio pequeno. Sofreu intensa interferência humana e atualmente está reduzida a menos de 1% do seu tamanho original. Então ele dominava 5% do território nacional, desses 5% só sobrou 1% dele. Então foi dizimada, né, a floresta das araucárias. A araucária em si é uma espécie considerada em perigo crítico de extinção. Tá? Hoje em dia é crime você derrubar uma árvore dessa sem autorização, tá bom? Você não pode. Se você tem uma no seu quintal, você não pode derrubar, proibido. Tá? Essa árvore aqui, bem conhecida, né? Pinheiro do Paraná, né? Que nós temos várias. E aqui é o pinhão, né? O pinhão, essa semente aqui, ó, que sai de dentro do estróbilo aqui, ó, uma parte ali da reprodução da planta e vai secando aqui o pinhão e ele vai caindo aqui as sementes, tá? Essa semente aqui a gente cozinha ela e come, né? Muito utilizada na alimentação do pessoal que mora nas proximidades aí de onde você tem as araucárias. Tá aqui, a mata das araucárias é formada predominante por árvores de grande porte, né? Que ramificam apenas no seu topo. Então só tem folhas lá em cima, né, no alto da árvore. Essa foto foi tirada na cidade de Pinhão, 2017. As sementes da araucária, que são chamadas de pinhões, são consumidas por animais e também fazem parte da alimentação humana. Então os pinhões servem de alimento para os animais, aves e animais também que ficam roedores no chão e tal, e também o ser humano. Beleza? Vamos para a página seguinte. Já vamos começar aqui então o tema 9. Você viu que a araucária foi bem pequeno, né? E o Pantanal Mato Grossense também vai ser bem pequeno, aqui uma página só. Pantanal Mato Grossense, tema 9. Diz assim, ó, o Pantanal é um ambiente caracterizado por alagamentos periódicos. Vocês estão ouvindo falar, e muito na televisão, né, que está tendo incêndio no Pantanal. A gente está passando por um ano muito seco lá, com pouca chuva. E uma das características do Pantanal, o nome Pantanal vem de pântano, né? O que é um pântano? Pântano é um local com muita umidade, com água, né? E o Pantanal esse ano ele está passando por uma seca grande que está provocando grandes incêndios lá. Então, continuando aqui, ó. Características do Pantanal. O Pantanal é uma grande planície inundável. Então, a planície, ou seja, ele é plano e baixo. Então, as águas da chuva vão até aquele local e fica alagado. No Brasil, né, ocupa cerca de 150 mil quilômetros quadrados, abrange regiões dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Né, então, é um pedacinho ali no Brasil entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. O Pantanal estende-se também pelo Paraguai. Então, nós temos parte do Pantanal no Paraguai e pela Bolívia também. Trata-se de uma faixa de transição com características dos domínios amazônico e do cerrado. Então ele tem um pouquinho de Amazônia, da floresta amazônica, pouco do cerrado, aqui não está falando, mas tem também um pouco da Mata Atlântica, tá bom? Essa região caracteriza-se por clima marcado por verões úmidos, o verão é úmido, tem muita chuva e quente, e os invernos são secos e frios. Então, no inverno nós temos pouca chuva. Por isso que nessa época agora, a gente acabou de sair do inverno, né? Nós temos seca lá no Pantanal e está acontecendo muito incêndio. Aí outra característica, típico alagamento periódico dos rios relacionado ao clima e à baixa inclinação da região. Então, como lá é um lugar baixo, uma baixada, vamos dizer assim, uma baixada gigante lá, né? Você tem alagamento. Alagamento é normal lá. Os rios eles sobem e alagam a região em volta. Os animais, as plantas são todas adaptadas a isso. Há dois períodos que caracterizam o alagamento periódico: o das cheias e o das vazantes. Cheias é quando está subindo e as vazantes é quando está baixando o nível das águas. O solo pouco permeável, ou seja, não infiltra muito a água, com excesso de água, o que torna a decomposição da matéria orgânica mais lenta. Então, a matéria orgânica, as folhas, os galhos, eles vão se decompondo com menos velocidade. E isso diminui a fertilidade do solo.
Nas épocas de seca, o solo torna-se mais fértil. Então, na época seca, quando você não tem chuva, né, no inverno, o solo ele é mais fértil. Grande número de espécies, muitas das quais podem ser encontradas em outros domínios brasileiros. Então, a maioria das espécies ali elas estão presentes em outros domínios, né? Alguns animais da Amazônia, outros animais do Cerrado, outros animais da Mata Atlântica. Atividades humanas, como a pecuária, que é a criação de gado, né? A pesca, o turismo, a mineração e a agricultura. Muitas vezes essas atividades são realizadas de maneira ilegal e descontrolada, provocando a degradação desse ambiente. Principalmente pecuária, que derruba a mata, né? E também a mineração, que também você destrói o solo, né, para poder fazer mineração. Aqui nós temos um animal típico do Pantanal, é o tuiuiu. O nome científico dele é Jabirumicteria. Ele também é conhecido como jaburu, é a ave símbolo desse ambiente. Então, a ave símbolo do Pantanal é o tuiuiu, ok? Aqui nós temos um esquema, que são a época de cheias e vazantes do Pantanal. Então, aqui, ó, cheias e vazantes no Pantanal. A cheia, época de cheia. Então, nós temos aqui, ó, olha como o rio está bem largo, né? Ó, ele enche, ele alaga toda a região em volta dele, as árvores ficam com os troncos debaixo d'água, né? O gramado, as pequenas plantas ficam todas embaixo d'água. Durante a estação das chuvas, os rios transbordam e alagam os campos, onde se formam banhados e lagoas temporárias. Com a inundação, os peixes espalham-se por toda a área inundada do Pantanal. Então, o peixe que está ali no rio, ele vai comer sementes lá longe, né? Porque como a laga fica grande, o rio fica bem largo, esses peixes conseguem nadar ali nas regiões num ambiente um ambiente maior, né? Consegue frutas e sementes com bastante facilidade. Aí aqui nós temos a vazante, que é quando o rio baixa. Os pastos, renovados pela matéria orgânica trazida pela água, crescem verdes, atraindo cervos, capivaras e outros animais. Então, o rio baixa, aquele lugar onde estava alagado, fica rico em matéria orgânica e é como se fosse adubo, né? Então, o mato e a grama crescem ali e os animais vão viver ali naquele local com bastante alimento, né? Fica todo um ecossistema ali, funcionando ali. Aí está dizendo assim, ó, quando as chuvas param e os rios voltam a ser aos seus leitos, ou seja, o rio baixa de novo, né? Milhões de peixes ficam aprisionados nas lagoas e se tornam alimento para as aves, jacarés e arirães. Olha aqui, ó, ficam as lagoas aqui, ó, isoladas e cheias de peixes. E aí as aves, os animais vão ali para poder se alimentar dos peixes que ficaram presos ali. Ok? Beleza? Então, o Pantanal é uma região bem interessante. Uma curiosidade é que vai ter uma novela o ano que vem sobre o Pantanal, tá? É uma novela que já passou muito tempo atrás, e aí quem acompanhar vai poder ver lá toda, se for como da outra vez, né? Mostrava bastante a natureza, os pássaros, né? Os criadores de gado, é bem bacana. Depois vamos, bom, aí nós terminamos então sobre o Pantanal, vamos para a próxima página. Bom, vamos começar aqui então agora o tema 10, ecossistemas aquáticos. Né? Já falamos das araucárias, falamos do Pantanal, agora vamos ver os sistemas aquáticos. Classificação dos ecossistemas aquáticos. Primeiro vamos ver como eles são divididos. De maneira geral e simplificada, os ecossistemas aquáticos podem ser de água doce ou de água salgada. Você já sabe, né? Água salgada tem a ver com o mar, água doce tem a ver com os rios, lagos e lagoas. Os de água doce costumam ser classificados em dois tipos, de acordo com a existência de movimento das águas. Vamos lá. Então, como que a gente divide os ecossistemas aquáticos de água doce? Vamos lá. Ecossistemas de água corrente, como rios e córregos, ou seja, a água é corrente, ela caminha, né? Ela vai, ela flui. E nós temos os ecossistemas de água parada, lagos, lagoas, açudes, reservatórios artificiais, né, que são as represas. Tá? Então é dividido entre águas correntes e águas paradas, os de água doce. Já os de água salgada correspondem aos mares. Os oceanos constituem o maior de todos os ambientes do planeta. O maior ambiente do planeta é o marinho, né? É o mar, o oceano, pois ocupam mais de 70% da superfície da Terra.
né? Só 30% da superfície é continente, 70% é oceano. Então, é o maior ambiente, né? O maior ambiente do planeta é o ambiente marinho. Bom, aqui nós temos duas imagens. Olha só, nós temos aqui um sistema de água doce. Olha o rio aqui. Ele é corrente, né? É um sistema corrente, um sistema aquático corrente. E aqui nós temos um ecossistema de água parada, é um açude, ó, uma represa enorme, né? Então nós temos aqui, esse aqui foi criado artificialmente, o ser humano é quem fez esse lago aqui enorme, né? Constrói uma barragem no rio, o rio aumenta de volume e forma um açude gigante. Isso aqui é a represa de Paraibuna, fica em São Sebastião, São Paulo, foto de 2018. E aqui do lado nós temos a água corrente, que é o Rio Iguaçu, né? Perto das Cataratas de Iguaçu, essa foto é de 2016. Aqui embaixo nós temos um outro sistema de água parada, ó. São lagos, né? Ó, dá para ver vários lagos aqui. Isso aqui eu acho que é no Pantanal, vamos ver. Isso, olha aqui, ó. Vista aérea de um lago, ecossistema de água parada, Pantanal, em Ecolândia, o nome da cidade. Ah lá, o nome da região é em Ecolândia, Corumbá é o nome da cidade e a foto é de 2017, ok? Sistema pantaneiro aí, um ecossistema pantaneiro. E aqui nós temos o ecossistema de água salgada, né, que é o mar. Isso aqui é um recife de coral que está sendo mostrado aqui. Fernando de Noronha é uma foto de 2016. Nós vimos que o sistema de água salgada é o maior ecossistema do planeta, ok? Beleza? Vamos aqui seguindo aqui em cima, diz assim, ó. Vamos ver os manguezais. Já ouviu falar dos manguezais? O mangue. O manguezal é um sistema alagadiço, ou seja, que fica alagado com solo de lama. É inundado 2 vezes ao dia durante a maré cheia. Então, a maré cheia, a maré tem a ver com a posição da Terra e da Lua, né? Você tem as marés, quando a Lua está bem em cima, assim, alta no céu, nós temos maré cheia. Quando ela está lá do outro lado também, né? Do outro lado nós temos também maré cheia. Então nós temos 2 marés cheias durante o dia. 24 horas dá uma volta, então você tem a Lua ou aqui, ou mais para cima, ou lá para baixo. Isso é a época, a hora, né, da maré cheia. Quem vai para a praia sabe, né, que tem hora ali durante o dia que a água do mar sobe um pouquinho, né, invade a areia e até o lugar onde você está com a cadeira ali pode ser invadido pela água, na maré cheia. Bom, então a água sobe 2 vezes por dia e alaga o manguezal. Então o manguezal é um lugar lamacento ali na beira do mar. A água dos manguezais é salobra, ou seja, água salgada, né? Só que ela é menos salgada que a água do mar, né? É uma mistura ali da água do solo com a água do mar, então é uma água salobra, um pouco menos salgada que a água do mar. Então, é mais salgada que a água dos rios, mas é menos salgada que a água do mar, tendo baixo teor de oxigênio. Então, é uma água pobre em oxigênio. As árvores do manguezal geralmente são dotadas de adaptações que lhes permitem se fixar no solo mole desse ambiente. Então, são plantas adaptadas àquele ambiente lamacento. Além disso, algumas espécies possuem adaptações que possibilitam a sobrevivência no solo pobre em gás oxigênio. Nesses ambientes há grande abundância de seres vivos. Bom, falando um pouco sobre as raízes, geralmente as plantas elas são assim, tem troncos finos, né? Os troncos são finos, só que quando chega aqui nas raízes, você tem o solo aqui, ó, a lama, né? Você tem a raiz aqui, mas aí você tem outras raízes que saem das laterais, assim, ó. Você tem raízes saindo assim, ó, das laterais da planta. Então ela consegue se fixar melhor no chão. Olha lá, as raízes saem aqui do tronco da planta e ela consegue se prender melhor no chão, esse chão lamacento, né? E algumas plantas, essas raízes elas apontam para cima também. Deixa eu ver se eu consigo. Vou ter que fazer outro desenho aqui. Vou fazer assim, ó. Tem aqui a planta, né? Tem aqui a planta com a raiz dela aqui, né? Raiz aqui. Aí sai raízes aqui do lado para prender a planta, né? Só que aí essas raízes, muitas delas têm a ponta virada para cima, assim, ó. Ponta para cima, assim. Ficam com pontas para cima. Para quê? Para poder, como aqui é alagado, né? Você tem água com uma lama aqui, né? Você tem água aqui, né? Água, às vezes água do mar, com a maré cheia. Essas raízes, elas ficam apontadas para cima para poder respirar, para poder captar oxigênio, tá? São raízes respiratórias que ficam para fora da planta. Aí a planta, claro, ela tem aqui a parte dela, né? Das folhas e tal. E essas raízes ficam para fora porque a lama, a água ali é pobre em oxigênio e as raízes conseguem respirar dessa forma. Aí nós temos assim, ó,
Os manguezais ocorrem nas regiões tropicais do planeta, ou seja, regiões ali mais próximas da linha do Equador, regiões mais quentes. Em algumas áreas de transição entre ecossistemas terrestres e marinhos. Então, em sistemas de transição, você pode ter um manguezal também. Ou seja, entre um domínio e outro, né, você pode ter o manguezal. Por exemplo, o manguezal fica entre o domínio oceânico, o marítimo, e o domínio da Mata Atlântica, por exemplo. Você tem o mangue. No Brasil, esses são encontrados no Amapá, do Amapá até Santa Catarina, né? Então, toda a região costeira do Brasil você tem manguezal, podendo ser incluídos entre os ambientes naturais mais produtivos de nosso país. Então, ou seja, você pode produtivos no sentido de ganhar dinheiro, né? Você pode fazer a pesca ali, coleta do caranguejo, né? Muitas famílias que habitam a região litorânea, próxima aos manguezais, sobrevivem do extrativismo de animais desse ecossistema, como mariscos e caranguejos. Aqui tem uma foto do caranguejo, olha lá. Caranguejo no meio da lama aqui, ó, no manguezal. Ele faz buracos e vive dentro da lama do manguezal. Os troncos das árvores do manguezal também são muitas vezes utilizados para a construção de casas, extração de lenha e carvão. Aqui tem uma outra foto de um pássaro típico do manguezal, é o guará. É uma das aves típicas dos manguezais da América do Sul, geralmente encontrado em bandos. Uma ave que vive nos manguezais. Aqui tem uma foto do manguezal, olha só, olha as raízes como elas são. Elas ficam todas assim espalhadas, né, para poder se fixar na lama. Aqui provavelmente é água do mar, né? Aqui embaixo é água do mar. E a maré sobe e aí a nível do mar vem até aqui em cima, tá? E aí esse sobe e desce das águas, você tem os animais que vivem aqui no meio dessas raízes, certo? E aí você tem um ambiente típico do mangue, manguezal, ok? Ok, vamos para a próxima página. Bom, pessoal, e já caminhando para o encerramento dessa unidade sobre os biomas, nós temos aqui uma atividade que é da página 172, tá? Vocês vão fazer essas atividades aqui, são 6 exercícios, ok? Faça no caderno, só precisa responder, não precisa copiar o exercício todo, e aí você vai postar uma foto para mim da atividade feita no seu caderno, tá? Você vai anexar ali aqui na atividade do Classroom, ok? Então é isso, você capricha aí nessa página, vou deixar em anexo ali para você, e a gente já terminamos hoje, ó, rapidinho a gente terminou 3 temas aqui, né? O tema 8, sobre a Mata das Araucárias, falamos sobre o Pantanal Mato Grossense, falamos depois aqui sobre os sistemas aquáticos, né? O manguezal, e depois eu vou falar para vocês, vou colocar daqui a pouco uma outra atividade, né? Em seguida, com leitura sobre esses biomas. Então, fica aí a tarefa para vocês resolver os exercícios então da página 172. Ok, pessoal? Lembrando, terminando esse tema todo aqui, essa unidade inteira, e semana que vem então eu vou aplicar uma avaliação, primeira avaliação do terceiro trimestre, tá? Sobre esses assuntos aqui. Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, Cerrado, Caatinga, os Pampas, a Mata das Araucárias, o Pantanal, né? E o manguezal, ok? Então é isso, pessoal. Encerramos por hoje. Muito obrigado pela paciência aí de acompanhar e fazer suas anotações aí no caderno. Um grande abraço e tchau, tchau.